pouquinho sobre ambiente de trabalho, eu acho que esse é um ponto muito importante, tá? Então, eu gostaria de permear aqui, de traçar como pano de fundo da nossa apresentação, estes 4 pilares, né? Que mais causaram impacto nessa mudança significativa do ambiente de trabalho das empresas. Eu acho que um ponto muito importante, pessoal, que tem que ficar claro é o seguinte: o trabalho ele é uma relação social dinâmica. Então, o modelo de trabalho que nós tínhamos há 70, 50, 30, 20, 10 anos atrás, ele não é o mesmo, obviamente. Novas tecnologias, novos métodos e processos, novas formas, por exemplo, dentro da área contábil, financeira, de governanças, de controle, de auditorias, enfim. O que, principalmente, o período de pandemia trouxe para o ambiente do mercado de trabalho é uma aceleração destas mudanças naturais do trabalho. Né? Então, o que se percebeu foram processos que antigamente levavam-se 2, 3, 5 anos, que ocorreram em meses, em alguns casos, semanas, como, por exemplo, a mudança do escritório para o trabalho de casa ou o trabalho remoto. Né? Então, eu lembro muitos dos nossos clientes entrarem em contato com a Robert Half: Lucas, eu preciso de um profissional assim, e esse profissional ele tem que vir debaixo do braço dele um computador, porque nós não temos computadores, o nosso parque tecnológico não permite uma mudança do computador do escritório para a casa do profissional, ou a própria legislação nossa não permite isso, ou o próprio controle, né, de atividades não permite isso. Né? Então, essa questão tecnológica, essa questão da mudança do escritório para o home office, ela acarretou, né, uma mudança significativa e principalmente rápida nestas relações trabalhistas. Né? Então, acho que esse é um ponto muito importante. Né? Então, o impacto, né, antes o home office ele era visto como um benefício, muitas empresas concediam isso uma vez por semana, 2 vezes por mês, e agora ela passou a ser um método, uma forma de trabalho. Né? Então, igual com a chegada de algumas outras ferramentas do trabalho lá atrás, como a internet, como o computador, essa mudança do trabalho físico para o trabalho remoto trouxeram aí alterações significativas na relação do trabalho. Então, enfim. Isso também trouxe um ponto muito importante: a separação do tempo trabalho, descanso, ou trabalho família, ou trabalho estudo, ou trabalho tempo de lazer, ela não existe mais. Né? Então, a própria foto aqui ilustra muito bem isso. Né? Então, aquela questão, eu trabalho das 8 às 5, eu trabalho das 8 às 6, eu tenho um horário de almoço, depois disso eu pego o carro e vou para casa, depois disso eu tenho um tempo. Ficou completamente, alguns dizem, bagunçado, porque você não consegue mais separar isso. Né? Então, o trabalho hoje ele é muito mais mensurado, não pelas horas de trabalho, mas sim pelos projetos, pelas atividades, pelo poder de entrega e de organização daquele profissional. Né? E isso acarreta, obviamente, um outro ponto importante. Isso vem, a Amanda vai falar um pouquinho mais depois sobre a amplitude dos processos de seleção, mas quando você tem um ambiente mais diverso, quando você tem um ambiente onde você tem a possibilidade de contratar pessoas de diversos locais geográficos, por exemplo, né, diversas geografias. Então, o processo de recrutamento e seleção remoto permitiu isso. O próprio fomento de empresas que cresceram muito rápido na pandemia, os unicórnios, né, que são aquelas empresas que atingem um valor de venda de 1 bilhão, ou de valor de mercado, desculpa, de $1 bilhão num período teoricamente rápido. Então, isso somado ao fato de você poder recrutar pessoas em diversos lugares do mundo, diversos estados, cidades brasileiras, por exemplo, e vice-versa, empresas de fora contratando profissionais brasileiros, aumentou a diversidade e a inclusão dessas empresas, né? Somado a toda uma questão social de inclusão, toda uma questão de responsabilidade dessas empresas. Né?
E, ao mesmo tempo, isso trouxe à tona a necessidade de cuidar da saúde mental do profissional. Nós temos um estudo muito interessante, pessoal, que ele diz o seguinte, né? Quais são os benefícios mais valorizados, né, nesse período pós ou durante aí caminhando para o final da pandemia, pelo menos nesses três últimos anos. Então, lê de engano pensar que salário está no topo da lista, lê de engano pensar que questão de ações está no topo da lista, como benefícios, enfim. A questão que mais se destacou nessas duas últimas pesquisas aplicadas pela Robert Half foi o plano de saúde e a possibilidade do profissional ter um amparo da saúde mental, de sua saúde mental. No caso, até pegando esse seu gancho, entrando aí bastante, a gente traduzir esse cenário, né? E boa tarde a todo mundo aí também que está aqui junto com a gente. A ideia da gente é estar aqui para realmente compartilhar a quantidade de informações que a gente vai recebendo e a gente já tem certeza que daqui 1, 2, 3 anos, né, conforme a gente for aí participando desse tipo de fórum aí junto com vocês, como naturalmente as características vão mudando, exatamente como o Lucas falou, né, o mundo vai mudando e como a gente vai ter que sempre, não é o status quo imutável, muito pelo contrário, como a gente sempre tem que entender do cenário e se preparar para esse novo cenário. Então, a ideia aqui é eu corroborar e trazer muito para vocês do que ali no dia a dia, né, dentro de uma sala de entrevista, dentro de um processo seletivo, o que a gente percebe que realmente é uma tendência, uma característica que chama mais atenção e sim culminado por conta de todo o cenário que a gente tem pós-pandemia, né? E classificando pós-pandemia é saber viver com ela, né? Porque a pandemia ainda não passou, mas saber viver com ela e como a gente está se adaptando com isso. Corroborando com todos esses pontos aí que a gente trouxe, aí dados de IBGE, né, dados que a gente classifica e traz, inclusive a Robert Half tem disponível, enfim, no mercado um material que chama Índice de Confiança. Esse índice de confiança, a gente pega esse material de IBGE, que é algo simplesmente informativo, dado tabulado, e a gente gera aí um monte de material a partir dele. Aqui a gente tem taxa de desempregado, eu queria muito trazer isso para vocês e dar um pouco da luz de como é formado esse material, essa taxa de desempregado qualificado. A gente ouve muito no mercado, quando a gente ouve uma rádio ou algum jornal aí, YouTube ou podcast, qualquer coisa que seja, a gente fala muito de taxa de desempregado. Ok, a gente tem uma taxa de desempregado geral, que tem essa oscilação aí, que esse material, essa linha mais em amarelo, que está destacada aí para vocês, mas quando a gente está falando de profissionais qualificados, que é muito desse fórum que a gente está aqui hoje, o que a gente classifica, tá? E aí na nossa avaliação, o que a gente classifica como um profissional qualificado? É aquele profissional que tem pelo menos 25 anos de idade, já tem uma primeira graduação, ou terminando essa primeira graduação, e já teve um primeiro emprego. Então, é isso que a gente coloca como profissional qualificado. Se vocês verem a distância, é muito grande, né, da taxa de desempregado que o IBGE traz para a gente, e aí é algo que é disponibilizado, quanto ao realmente o profissional que está qualificado e está desempregado, né? A gente ouve muito isso, a gente que tem essa vida hoje já de recrutador, eu há quase 8 anos, o Lucas há mais de uma década trabalhando com isso, a gente ouve muito os nossos amigos, colegas, né, pessoas da nossa vida pessoal falando, eu tenho um amigo meu que está desempregado, poxa, você trabalha com isso, e aí a hora que a gente vai ver, não é um profissional com entre aspas, essa qualificação que é o que a gente está colocando aqui, né, que já tem uma formação, e aí, óbvio, quanto mais qualificado, mais difícil desse profissional estar desempregado. O que é qualificação, Amanda? É uma pós-graduação, é um curso que se faz para ter uma parte técnica mais bem desenvolvida, é um segundo, um terceiro idioma, é uma trajetória profissional onde ela conta uma história e tem uma crescência sobre isso, e não necessariamente crescência eu quero que vocês ouçam como avanços salariais ou avanços de carreira. É muito mais, eu falo que o currículo, ele tem que contar uma história profissional, né? Do seu histórico, e inclusive a gente usa esse nome, né? Histórico profissional, né? Usa esse ponto ali dentro do currículo. Tem que te contar uma história que vai te levar para frente.